Quando você avalia que uma equipe pode cair para a segunda divisão do futebol brasileiro, em geral, naturalmente, os torcedores dessas equipes, aqueles que torcem para a equipe, tendem a olhar somente para a sua própria equipe e às vezes se esquecem dos adversários. Né? Isso também acaba acontecendo com muitos jornalistas, até porque muitos jornalistas não olham muito, como deveriam, inclusive, não estudam muito os times. Né? Em geral, eles se valem de dados, de estatísticas e assim por diante. Uma estatística, uma análise, né, muito pautada em estatística nesse momento, é a análise que diz que o Fortaleza pode perfeitamente cair para a segunda divisão, porque o Grêmio também caiu para a segunda divisão, e Fortaleza e o Grêmio se parecem muito. São duas equipes que têm aparentemente o mesmo destino, porque se comportam aparentemente da mesma forma. Eu discordo veementemente disso. Muito. Né? Acho que isso é, inclusive, vem muito do jornalista que não estuda o Fortaleza, que não olha para o jogo do Fortaleza, que não sabe o que acontece com o Fortaleza, né? E não faz nesse sentido. A sua obrigação que é estudar, né? Antes de comentar. O que é algo muito corrente aqui no Brasil, e lamentável, inclusive. Prática bastante usual, mas que é copiada também pelos torcedores quando eles vão opinar e quando eles vão gerar pressão sobre a sua equipe ou não. Então, é muito importante que a gente olhemos para as outras equipes e não somente para a própria equipe, né? No caso, importa muito não olhar apenas para a Fortaleza, mas também para as outras equipes que estão disputando o Brasileirão. Até o momento, eu no momento concordei que há elementos aí semelhantes entre Grêmio e Fortaleza. Eu acho que esses elementos, hoje em dia, neste momento, podemos pontuar que ainda são muito poucos. Mas neste momento, sobretudo depois desse último jogo do Fortaleza, eu preciso reconhecer que sim, há pelo menos uma característica comum entre Fortaleza e Grêmio, característica com tudo que eu acho que Fortaleza não vai cometer, não vai praticar. Eu espero que não pratique em outros jogos, que foi a vontade, a ausência de vontade dentro de campo contra a equipe do Juventude. Isso marcou o Grêmio em toda a temporada passada. A equipe do Grêmio, e aí notando a diferença, né? Sempre foi uma equipe com um elenco absurdamente valorizado, né? Muito valorizado, um elenco dos mais caros do país, uma folha de pagamento das mais elevadas, né? À época, 16 milhões, inclusive com pagamentos todos eles feitos ao final de 30 dias. Tudo sinalizava que o Grêmio não cairia, porque tudo estava muito, muito bem. Um elenco forte, grandes jogadores badalados e também salários pagos em dias. Né? Grandes salários pagos em dia. O Fortaleza não tem um elenco com jogadores muito badalados. O Fortaleza não tem também algo muito importante, o acesso a títulos grandes que tem o Grêmio, que gera uma soberba muito maior para o Grêmio, e uma soberba que não havia no Fortaleza até o momento, e que neste jogo contra o Juventude a gente começou a ver em alguns momentos da partida. Né? Então, as diferenças são muitas ainda, mas algumas pequenas semelhanças começam a aparecer, e sobretudo uma, né, que foi a que eu citei há pouco. Né? Então, isso realmente é muito preocupante porque se há algo que pode levar uma equipe para a segunda divisão, é sobretudo a soberba de uma equipe em campo. A incapacidade da equipe de perceber o seu momento e reagir sobre ele. Isso vem também da soberba, né? Ora, esses adversários são muito frágeis, eu posso ganhar o jogo a qualquer momento, eu posso me recuperar no campeonato a qualquer momento, e o campeonato vai passando, as rodadas vão acontecendo, vão ficando para trás, né? E essa equipe não se recupera. Isso tem acontecido pouco a pouco, a gente percebe que isso está acontecendo com o Fortaleza também. Eu não diria isso para os outros jogos em que eu acho que a equipe jogou muito, muito bem em alguns momentos e não conseguiu vencer, em outros nem tanto, mas também tentou jogar, por exemplo, o Corinthians jogou muito bem, né, notadamente no segundo tempo, mas não venceu, né? Quando o Cuiabá, por outro lado, jogou muito mal na primeira partida, né, do Campeonato Brasileiro. E nessa partida, por exemplo, contra o Juventude, não jogou bem. E nessa partida de jogar muito mais do que jogou. Porque havia uma urgência pela vitória, ainda maior do que nos outros jogos. Essa urgência pela vitória deveria gerar uma pressão positiva nos jogadores, muito mais do que nos outros jogos. Né? Havia já a classificação na Libertadores que tirava um certo peso dos jogadores, e isso poderia redundar numa aplicação total de energias, de canalização da energia total dos jogadores, de suas emoções para a partida contra o Juventude. Isso não aconteceu. Né? Havia também uma dificuldade de jogadores, aí também acho muito grande, mas é o que eu já vi em outros momentos, uma ausência de conexão com os torcedores na arquibancada. Isso é muito importante, porque trata-se de uma torcida que realmente levanta a equipe, carrega a equipe, e quando o jogador em campo ele não se conecta com o torcedor, a equipe perde muito, perde uma grande arma para conseguir vencer as batalhas contra os seus adversários. Né? Então a gente começa a perceber, ao analisar Fortaleza,
que este jogo foi muito mais grave do que os demais. Porque este é o jogo que não dava para ter perdão. A equipe precisava vencer. Agora, se não vencesse, o perdão principal, que não deveria, ou não poderia ser dado de certa forma, é para o comportamento. E o comportamento foi realmente, com todo respeito aí aos jogadores e torcedores e à comunidade de Fortaleza, foi um comportamento ridículo. Comportamento realmente muito soberbo, de jogadores que não estavam nem aí para o que estava acontecendo, jogadores completamente desconectados da situação da equipe, da urgência que a equipe vive no Brasileirão. Jogadores caminhando em campo em alguns momentos, jogadores que, alguns deles que perderam bola ali em campo e ficaram andando. Vários deles ficaram andando durante o jogo, sem voltar, sem recompor, sem lutar. Faltou luta realmente para os jogadores. Né? Isso realmente é muito preocupante. Né? A gente teve de novo no técnico Voivoda, na minha opinião, erros. Acho até que acertou em levar aí o principal para o jogo. Evidentemente que o Hércules não estava, mas, enfim, o Zé Wellison, para mim, era uma evolução em relação ao Jussa. O Wellison entregou, inclusive, uma característica que ele tem, que o Jussa não tem, que quando ele chega ali no campo de ataque, ele tem o arremate. O Jussa não tem essa característica, né? Então, eu acho que ele acertou na entrada desse jogador. O Fortaleza teve, na minha opinião, a falta de sorte de perder o capitão, que aí entrou o Landázuri de novo. E aí é um erro do Voivoda, na minha opinião, que tem que parar com essa história de não colocar o Abrão para jogar. Continuar apostando no jogador que já deu sinais que não vai acontecer, que não vai funcionar. Isso pode realmente funcionar em algum momento, tal, mas não é hora para, por exemplo, ficar bancando um jogador cujos sinais são extremamente negativos, ao menos neste momento. Ele pode perfeitamente ser poupado, ser retirado da equipe, ser trabalhado, né, com calma, para apaziguar as emoções dele, que, aliás, parece que ele é meio anestesiado, parece que ele nunca sabe muito bem o que está acontecendo, o que é grave, inclusive, né, para que ele seja construído como um jogador importante, uma reforço importante para a Fortaleza, porque neste momento ele não está funcionando, o Landázuri, né? E o Voivoda está, na verdade, atrapalhando tudo. Então, qual é o problema de colocar o Abraão para jogar? Não tem outro zagueiro? Não tem. Né? Por que não colocar o Abraão para jogar? Então, a gente pode perfeitamente perguntar, do que adianta o clube investir na base se o técnico, numa situação dessa, não coloca o jogador para jogar? Ele tem um jogador à disposição, mas ele não coloca nem numa situação dessa, continuando a acreditar num atleta que ele percebeu várias vezes, como todo mundo já percebeu, que tem falhado nos momentos mais importantes. Né? Então, é um erro do técnico também. Esses erros a gente pode também falar que eles aconteceram no segundo tempo, quando o Voivoda erra grotescamente, de novo, ao olhar para o banco e pensar de novo que o Robson e o Romarinho são mais jogadores do que o De Pietri. Né? E evidentemente que não são. Me fale, eu queria que você deixasse no comentário, me fale de um jogo que o Robson fez, jogou bem nessa temporada. Não tem um jogo que o Robson foi bem. Por que ele continua a ter tanto prestígio com o técnico desse jeito? É inexplicável. O Robson demonstra ser um jogador que não consegue mudar jogo. Então, retirar do banco o Robson e colocar para jogar, na verdade, é uma situação bastante complicada. Por quê? Porque um jogador, inclusive, que em vários momentos marcou mal. Se ele atira um jogador que entrega energia, que vai voltar, recompor, não sei o quê, ele deixou de fazer isso durante vários momentos dessa partida. O Romarinho também não se diga, nem se diga. O Romarinho fez um grande jogo depois que renovou o contrato, nunca mais jogou nenhuma partida que presta. Continua sendo muito prestigiado para o técnico. E a gente olha para o De Pietri, que até não entrou aos 44 minutos no segundo tempo, digamos assim, mas, de novo, é preterido esses dois jogadores que não estão entregando absolutamente nada. Isso também pode afetar a própria qualidade do jogo do De Pietri e, na minha opinião, já está afetando. Porque isso afeta diretamente a autoconfiança, a autoestima do jogador, que mexe também com a autoconfiança do jogador dentro de campo. O De Pietri, inclusive, foi um jogador importante, porque ele fez uma jogada ali no final da partida que poderia redundar em gol se o Pikachu fosse muito mais eficiente naquele lance. E ali seria uma assistente de um jogador, né, que poderia ter ajudado a equipe a solucionar um problema grave nesse campeonato, que é obter sua primeira vitória. O Robson não contribuiu para isso e ficou longe de contribuir para isso até agora, assim como o Romarinho. Então é um erro grave do Voivoda que precisa se atentar, também ele, Voivoda, para o que está acontecendo. E volto a dizer para vocês, eu acho que neste momento, mais do que nunca, a direção tem que chamar a responsabilidade do técnico. Tem que chamar para o técnico a responsabilidade. E primeiro, falar para olha, a nossa prioridade aqui é o Campeonato Brasileiro. Definitivamente. Agora, o que mudou, na verdade? Né? Essa história, por exemplo, de você olhar para a equipe, e aí eu falei, né, que olhar para a equipe, somente para a equipe, diminui a capacidade analítica do que é e do que pode ser, né, o time que vai cair para a segunda divisão. Né? A questão, na verdade, também tem que incorporar, a análise tem que incorporar também os outros. E aí, na minha opinião, está o problema do Fortaleza. Um grave problema para o Fortaleza, que mostra que a situação está realmente muito grave e que até por causa disso, a prioridade do Campeonato Brasileiro, mais do que nunca, é o mais importante. Na minha opinião, trocar, sair do rebaixamento, sair dessa zona do rebaixamento neste momento e ficar no Brasileirão é muito mais importante do que progredir, evidentemente, na Libertadores neste momento, gente. Vamos lá, pensando nos outros.
O Fortaleza, para conseguir se salvar do rebaixamento, ele vai ter que praticar pelo menos algumas vitórias sobre as equipes grandes, as equipes mais importantes do ponto de vista de elenco e de investimento do campeonato. Equipes como Palmeiras, Atlético Mineiro, Corinthians e Flamengo. Fortaleza precisa praticar vitórias contra esses times. Não dá sinais de que isso vai acontecer. E está perdendo tempo, inclusive, porque tanto Palmeiras como Corinthians, podemos falar do Corinthians também, né? E Flamengo, né, não estão tão bem assim, né? A gente percebe que o Palmeiras está começando a se equilibrar. O Atlético Mineiro também. Ou seja, o Fortaleza já está perdendo a oportunidade de fazer grandes jogos contra algumas equipes, entendem? Contra algumas equipes e tirar pontos deles. Claro, vai ter jogos ainda contra essas equipes, evidentemente, né? Mas o Flamengo vai ser já no próximo final de semana. Então, ainda dá, o Flamengo está melhorando, mas ainda dá, por exemplo, para obter um resultado positivo contra o Flamengo. Agora, se demorar muito, se continuar jogando desse jeito, não vai vencer o Flamengo no próximo final de semana. A gente tem algumas equipes que subiram da Série B para a Série A. E, evidentemente, que essas equipes, em teses, correm risco de rebaixamento. Né? O Juventude é uma das equipes que não está conseguindo jogar bem. Está entregando dentro de campo uma alma que o Fortaleza não está conseguindo entregar. O Juventude entendeu, desde o primeiro jogo, que ele pode ser rebaixado. Ele está jogando demais, está entregando muita disposição, mas está esbarrando na sua qualificação técnica. Né? A equipe, inclusive, jogou melhor do que o Fortaleza. E se era para ter um vencedor no Castelão, era o Juventude, não era o Fortaleza. O Juventude entende o que está acontecendo. O Fortaleza parece que não está entendendo. Né? Das equipes que subiram, o Avaí está jogando um absurdo também, está entendendo que precisa deixar toda a energia em campo neste momento, e se aproveitando, inclusive, do mau momento de outras equipes, para conseguir somar seus pontos. Para mim, uma equipe que pode realmente cair, mas uma equipe que, desde o primeiro momento, entende que a luta é para permanecer na primeira divisão. O América é uma equipe que está dando sinais de que ela pode ficar ainda mais estruturada e aí dificultar para todo mundo. Está jogando bem, mereceu, inclusive, ganhar do Corinthians na Neoquímica Arena neste final de semana. Né? O Bragantino certamente não é uma equipe que vai cair. Ainda está com um jogo muito irregular. Eu duvido que possa cair. Às vezes até sinaliza ali que pode realmente ficar numa posição muito baixa na tabela, mas cair para o Red Bull é muito complicado de nós acreditarmos. Das equipes que subiram, o Botafogo é uma equipe que certamente não vai cair pelo trabalho que está sendo feito. É uma equipe em muita evolução, que vai ter muito investimento, inclusive com repostos agora no meio do ano. O Coritiba é uma equipe, mais do que qualquer outra que subiu, que tem um profundo entendimento do que é a primeira divisão, que tem que ficar na primeira divisão, e atrela essa preocupação à qualidade do jogo que está sendo apresentado dentro de campo. Um jogo que tem qualidade, a gente é visível pela qualidade, mas é visível também pela entrega, pela dedicação e pela loucura dos jogadores em suar a camisa pelo benefício da equipe, do Coxa. A gente não vê isso nos jogadores do Fortaleza. Eles não estão suando a camisa dessa maneira. Eles não ativaram o modo loucura, no modo urgência. Nós precisamos lutar, porque nós somos, sim, um dos favoritos nesse momento para cair de divisão. Eles não entenderam isso ainda, enquanto os jogadores do Coritiba estão entendendo. E hoje está numa posição muito boa a equipe no Campeonato Brasileiro. Né? Tem o Goiás, que é para mim uma equipe que, sim, essa equipe que, das equipes que permaneceram, que davam sinais que poderia não continuar nessa temporada, o Goiás é uma delas. Este, sim, é um adversário que tem tudo realmente para cair na parte de baixo. Agora, são 4 equipes que podem cair. Né? E nós temos ali, portanto, o Ceará, que para mim, vocês acreditam mesmo que o Ceará vai cair? Eu, sinceramente, olho para o jogo do Ceará, não me parece que isso vai ser possível. O Ceará parece muito mais próximo de obter vitórias do que a equipe do Fortaleza, embora vai ter o clássico aí, clássico é clássico, a gente sabe que qualquer um pode vencer. Né? O Juventude ainda está na zona do rebaixamento, mas está lutando muito para sair dela. O Fortaleza não está lutando. O Atlético Goianiense é uma equipe que dá sinais, sim, que pode também ser rebaixado. Mas o Atlético Goianiense vai sofrer muito chacoalhão, porque o presidente do Atlético Goianiense, ele entende muito bem essa urgência, enquanto me parece que o próprio Paes não está entendendo também. Né? Não está entendendo essa urgência, porque ele tem que, publicamente, que defender. Nós priorizamos o Campeonato Brasileiro. Ele tem que vir ao público falar isso. E ter conversa também, em particular com o Vojvoda. Né? O Rueda dos Santos já falou isso publicamente. Nós priorizamos o Campeonato Brasileiro. Entende? O Santos é uma equipe que corre muito risco no Brasileirão, mas está tomando todas as atitudes possíveis para permanecer na Série A, inclusive com um jogo também muito interessante. Né? Então, dos grandes, o Fortaleza aí precisa ganhar de algumas equipes, precisa ganhar dessas equipes aí que estão lutando com muito para ficar na primeira divisão e entende qual é o momento. O Juventude é uma delas. O Fortaleza não ganhou. O Fortaleza não ganhou, por exemplo, o Cuiabá, que é a equipe que está com um modelo ali que está falhando, não está produzindo, pode também se candidatar a se rebaixar, mas é uma equipe que tem muito mais facilidade para sair dessa situação do que o Fortaleza. Por quê? Porque também tem um entendimento, desde quando sobe para a primeira divisão, o entendimento maior foi o seguinte: nós precisamos sobreviver sempre ao rebaixamento. Na temporada passada foi assim, nessa temporada também. Os dirigentes sabem disso. Ficar na primeira divisão é a maior conquista que a gente pode ter todos os anos.
Entende? Então, num contexto, num clube que tem essa percepção das coisas, esse clube é muito menos favorito para cair do que uma equipe como Fortaleza. Então, o que acontece? Os outros times, eles estão muito acordados para os perigos do que é a Série A do futebol brasileiro. Eles estão realmente preocupados com essa questão do rebaixamento, mesmo com as equipes que estão mais à frente. Eu acho que o Atlético Paranaense é uma equipe que também corre riscos, mas se olharmos para o Atlético hoje, está ajustando um pouco ali o seu jogo, né, está hoje em 6º lugar do Campeonato Brasileiro. Então, na verdade, Fortaleza, mais do que nunca, precisa realmente priorizar o Campeonato Brasileiro, e esses caras precisam de um toque na cuca para ver se acordam, porque não dá, é inaceitável que o time do Fortaleza jogue como jogou no Castelão contra o Juventude nas suas próximas partidas. Foi vergonhoso. Foi vergonhoso. Por que foi vergonhoso? Porque quando a gente olha para aquela equipe que jogou a Libertadores, que se classificou no Chile com muitos méritos, a gente precisa concordar que realmente foi uma vergonha completa, um vexame. É enorme, gigantesco, o que foi feito no Castelão contra o Juventude. Nas outras partidas a gente pode até dizer que sim, mas muito menos do que agora. Porque agora o sentido da urgência é muito maior. O alívio pela Libertadores também já estava dado. Então não havia nenhum cabimento dos jogadores terem aquele comportamento. Então, mais do que nunca, direção, comissão técnica dos jogadores precisam acordar, gente, definitivamente. Ou, de fato, o Fortaleza vai sim cair, meus amigos, minhas amigas, para a segunda divisão. E olha, uma conquista, por exemplo, de Libertadores de América, na minha opinião, pode ser muito menor até do que cair para a segunda divisão. E o Fortaleza pode perfeitamente, a gente é muito complicado conquistar a Libertadores, evidentemente. Tem gigantes como o River, tem outros gigantes aí, pode chegar, por exemplo, na final, porém, seria fantástico, é uma grande conquista também. Chegar, por exemplo, na semifinal seria uma grande conquista. Todas essas conquistas aí não seriam maiores, por exemplo, do que cair para a segunda divisão. Então tem que lutar para ficar na primeira divisão. Os caras têm que acordar, comissão técnica, né, dirigentes e também os jogadores. É isso. Urgentemente, é isso.